A embolia pulmonar é considerada uma das 3 principais causas de morte cardiovascular no mundo. Depois do infarto do miocárdio e do acidente vascular encefálico, o popular derrame, a embolia pulmonar é responsável pela morte de 1 milhão de pessoas todos os anos no mundo. 300 mil só nos Estados Unidos, 544 mil só na Europa. No Brasil não há registros precisos, mas dados do Ministério da Saúde afirmam que de cada 1.000 brasileiros, 1 ou 2 tenham tromboses. E com base nesses dados, se você não quiser ter trombose, venha para o Brasil. Quer saber mais sobre essa condição? Então não sai daí, já se inscreve no perfil, curte e compartilha. Eu sou o Dr. Rogério Silva, médico cardiologista. Todos os dias eu trago dicas para você ter mais saúde e bem-estar. Então vamos lá. Gente, a embolia pulmonar é uma obstrução da artéria do pulmão pelo acúmulo de material sólido trazido através da corrente sanguínea. Geralmente é um coágulo de sangue ou raramente outro material, que pode ser gordura, que pode ser inclusive ar. Imagina isso. Você está vivendo sua vida normalmente, quando de repente, dor no peito, falta de ar, tosse com sangue, do nada aparecem esses sintomas, que são assustadores e muito sugestivos de embolia pulmonar. Na grande maioria das vezes, existe, gente, um fator de risco associado à embolia pulmonar, como, por exemplo, as viagens longas, as cirurgias, imobilizações prolongadas ou algumas doenças relacionadas que nós chamamos de trombofilias, que podem agregar risco importante tanto para trombose venosa como para embolia pulmonar. Nesses casos de trombofilias, a gente vai conseguir saber e ter uma história mais detalhada com membros da família que já tiveram tromboses, que esses pacientes têm um risco muito mais elevado. Mas a boa notícia é que você pode tomar medidas para se proteger. Usar meias de compressão durante as viagens longas, manter-se ativo após cirurgias, seguir a prescrição do médico a rigor no pós-operatório. Algumas cirurgias existe a indicação de usar um anticoagulante no pós-operatório por alguns dias. Em resumo, a embolia pulmonar não é algo para ser subestimado. Ela pode ser fatal, mas a informação e a prevenção são as nossas armas. E como se faz o diagnóstico da embolia pulmonar? O diagnóstico é um pouco complexo. Ele envolve a realização de uma série de exames e a avaliação médica bem detalhada. Eu vou citar para vocês alguns passos importantes. O primeiro é a avaliação clínica. O médico ele começará com uma avaliação clínica completa, incluindo a revisão dos sintomas, o histórico médico do paciente. Sintomas comuns, eu já falei, por exemplo, dor no peito, falta de ar, tosse com sangue, ansiedade. O próximo passo, que é o passo 2, é o exame físico. O médico ele realizará o exame físico para procurar sinais de embolia pulmonar, como por exemplo, uma frequência cardíaca mais elevada, uma respiração mais ofegante mais rápida, em alguns casos um inchaço nas pernas, que também pode indicar o local ali onde se desprendeu um coágulo. Terceiro, gente, exames de sangue. São realizados exames de sangue como por exemplo o dedímero, que pode estar elevado na embolia pulmonar. No entanto, este é um teste que não é definitivo para o diagnóstico, mas que apenas indica uma necessidade de uma investigação adicional. Não é porque você tem dedímero alto que você tem embolia pulmonar, não é isso. Tá bom? Imagens de tórax. Pode ser feita, por exemplo, uma radiografia. Pode detectar algumas anormalidades sugestivas de embolia pulmonar. Tomografia computadorizada. Este é o gold standard, é o padrão ouro para o diagnóstico de embolia pulmonar. Então, nós sempre fazemos, nos casos que temos uma suspeita alta, a angiotomografia protocolo TEP. Ela pode detectar os coágulos nos vasos sanguíneos lá nos pulmões e com uma precisão muito boa. Podemos também lançar a mão da angiografia pulmonar, mas em casos mais complexos, onde a tomografia não foi conclusiva, esse é um exame que tem uma acurácia maior, porém é um exame invasivo. É um exame que requer profissional específico para fazer, uma quantidade de contraste maior, mas que em alguns casos se faz necessário. 7. A ultrassom. No caso do ultrassom, nós fazemos uma ultrassom dos membros inferiores, das pernas, pesquisa
de alguma TVP, de alguma trombose venosa periférica, possa indicar ali a presença de um coágulo que pode ter migrado para o pulmão, causando a embolia pulmonar. Outro exame que nós podemos lançar a mão é o ecocardiograma, que pode ser realizado para avaliar o funcionamento do coração e verificar, gente, se há pressão aumentada da artéria pulmonar, o que pode ser um indicativo de embolia pulmonar. E a gente consegue também avaliar o ventrículo direito, e isso pode nos sugerir um grau de complexidade maior. 9. Eletrocardiograma, o nosso bom e velho eletrocardiograma. Ele também pode apresentar alguns sinais, pode sim indicar a presença de embolia pulmonar. O diagnóstico preciso da embolia pulmonar é crucial, gente, pois o tratamento adequado depende disso. Se houver suspeita de embolia pulmonar, é fundamental procurar assistência médica imediatamente, especialmente se os sintomas forem mais graves. O tratamento geralmente envolve a administração de anticoagulantes para prevenir a progressão dos coágulos e outras medidas para estabilizar o paciente. Lembrando que o diagnóstico é fundamental. Quer se aprofundar em conhecimentos sobre embolia pulmonar e outras condições de saúde? Não esquece de se inscrever no canal, inscreve-se aí no nosso perfil. Eu vou trazer para você diariamente informações importantes para você cuidar da sua saúde. Eu quero apenas fazer um parênteses aqui sobre alguns casos que têm acontecido recentemente. Existe a embolia pulmonar, que eu falei que na maioria das vezes é um coágulo, forma na perna ou em outro lugar e migra para os pulmões. Durante as cirurgias, na fase aguda ali do momento da cirurgia ou poucas horas após, normalmente não são coágulos, normalmente é a gordura que migra para os pulmões, entupindo ali as artérias dos pulmões e levando a um quadro de embolia pulmonar. A embolia, que a gente chama de embolia gordurosa, ela é um pouco mais complexa ali, porque é algo mais agudo e normalmente a embolia pulmonar por outras causas também é agudo, mas normalmente não é tão grave. Pode ser grave a depender da extensão e do tamanho, e a gente classifica em riscos, né? Um paciente de risco, a gente utiliza alguns scores, alguns exames, como por exemplo o eco, com o VD, o ventrículo direito um pouco mais distendido, um pouco mais fraco, uma troponina que já está elevada, se o paciente apresenta ou não algum sinal de instabilidade. Nesses casos, a gente administra uma medicação para dissolver o coágulo e não só o anticoagulante, que a gente chama de trombolítico. Em casos mais severos, esses pacientes podem ir para uma trombectomia, ou seja, retirada mecânica do coágulo por meio de um catéter especial. Ou até mesmo a trombectomia de peito aberto, onde o cirurgião vai lá na artéria pulmonar, abre ela e tira o coágulo. Também isso é possível. Já na embolia gordurosa, tudo muito mais complexo. Isso ocorre muito em pós-operatórios de cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, que envolve ali a manipulação de uma grande quantidade de gorduras, vamos dizer assim, mas pode ocorrer também em pessoas que não são obesas, pode ocorrer em pessoas que são magras, também tem a manipulação, especialmente nas cirurgias plásticas, né? A lipo, por exemplo, é um exemplo comum. A migração dessa gordura dentro da corrente sanguínea pode chegar até o pulmão, causar alguns processos. E nesses casos, a anticoagulação não funciona, porque não é um trombo. O coágulo ele não vai se dissolver, porque não é coágulo, na verdade, é uma bola de gordura. É a gordura. A gordura não se dissolve com um anticoagulante, não se dissolve com um trombolítico. Então, nesses casos, o tratamento ele é mais complexo. Aí envolve o que a gente chama aí de suporte. Pode-se utilizar em casos mais graves até a EMA. Bom, gente, espero ter ajudado vocês aí. Eu sei que nós temos aí alguns casos acontecendo aí de embolia pulmonar, pós-operatórios de cirurgias. Deixo aqui os meus sentimentos a todos os familiares e todas as pessoas que passam por esses momentos difíceis, mas nós médicos temos a obrigação de alertar e orientar os nossos pacientes. Um grande abraço e fiquem com Deus.